Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o bate-papo de hoje, conto com a presença aqui do Washington Luiz. Ô Washington, tudo bom? Tudo bem, Douglas? Parodiando você. Saudações a você, saudações aos amigos da TV Polo. Essa emissora é que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração. Que prazer em estar ao seu lado. O prazer é todo meu, contar aqui com alguém do seu calibre aqui. Né, longos cabelo anos. branco, né? Você quer dizer? Pois é, isso é mais educado. Então, muito obrigado por ter aceito o convite aqui depois do Pimentel, né? Ele te indicou para vir para cá, eu falei, vou tentar um contato com o Washington lá, ver se ele aceita participar dessa brincadeira. E aí, eu fiquei muito feliz, né? Respondi para você de imediato. Nós combinamos anteriormente, mas eu tinha compromisso, não estava na cidade, né? Na segunda-feira passada, se não me falha a memória. Mas quem ficou contente em estar participando do programa, dessa descontração, deste bate-papo com você, pode ter certeza que fui eu, viu? Pô, bacana. E, aliás, eu agradeci ao José Pimentel, que é meu amigo, meu irmão, eu assisti o programa com ele aqui, enfim, e assim a gente vai, um indica um, outro indica outro, e só pessoas do bem, isso é que importa. E o legal do programa é exatamente isso, aqui você vai mostrar um outro lado que as pessoas em casa não estão muito acostumadas, né? O seu jornalista de longa carreira, mas mais voltada para o esporte, ou no caso, mais recentemente, a questão da política, né? Você faz coberturas do legislativo, né? Na realidade eu comecei há muitos anos atrás, 31 anos atrás, completou agora em fevereiro, e a gente fez algumas coisas no rádio, né? Começando fazendo música popular brasileira, e para pegar embocadura, essas coisas. Depois nós fomos 16 anos de repórter esportivo, aí enveredamos para outro lado. Hoje a gente faz um pouco de cada coisa, né? Principalmente em prol da população da cidade, divulgando as coisas da cidade. Então a gente pega um pouquinho de experiência de cada um, daqueles mais experientes, dos mais novos também, e vamos tocando a vida, não é? E o rádio é uma escola para muitos jornalistas, né? Que faz essa migração de um tempo do rádio para a TV, né? Eu tive aqui com o Carlos Cruz há um tempo atrás, a gente falou do rádio, que é o veículo mais importante já criado, é um veículo de comunicação ágil. Você precisa, ele te dá a oportunidade e a chance de você ter improviso, não é? Um radinho ele tem lá no norte da Etiópia, um garoto tem um radinho, às vezes não tem televisão. Então o rádio é um veículo fascinante, eu sinceramente sou suspeito para falar do rádio. O trabalho na televisão, no jornal, veio por causa do rádio. O rádio é simplesmente fantástico, um veículo maravilhoso. Hoje temos a internet, que é um meio que se difundiu muito. Hoje em dia todo mundo tem, inclusive nos seus celulares, né? Sim. Mas o radinho, se você pegar um radinho de pilha, ligar, vai pegar alguma faixa, tu vai ter alguma informação ali, né? A qualquer momento, né? Eu acho que eu não contei essa história rapidamente. Outro dia, hoje em dia tem muito rádio digital, né? E aqueles radinhos que chia daqui, tem radinho que tem ventilador, aí você liga o radinho, tem um monte de luzes. E eu ganhei vários, assim, inclusive da minha família. E eu me invoquei e disse à minha irmã, eu quero um motorrádio. E é difícil você encontrar um motorrádio hoje, aqueles pequenininhos com uma capinha de couro. E vai daqui, vai dali, o rapaz me indicou, vai na Santa Efigênia em São Paulo. Pois eu fui na Santa Efigênia, aqueles chineses, um monte de box, um monte de rádio digital, e eu acabei encontrando o motorrádio, está lá em casa. Motorrádio pequenininho, você gira assim, pega todas as emissoras, cara, é um negócio impressionante. E tá lá. Não dou, não empresto, posso mandar umas fotos para vocês, se vocês precisarem dele emprestado, mas é uma relíquia que eu tenho guardado comigo. Ou seja, hoje tem aquela brincadeira na internet da ostentação, aparece alguma coisa do passado, alguma coisa que era cara, e coloca assim, isso era ostentação no meu tempo. Não quer dizer que o motorrádio era ostentação? A minha sempre será. A ostentação minha em termos de comunicação é o rádio. Aquele radinho pequenininho lá na cabeceira da minha cama, eu ligo ele de madrugada, quando eu saio de manhã eu desligo. Enfim, a minha ostentação em termos de comunicação, não tem internet, não tem televisão, é o meu radinho portátil, e que ondas curtas que pega rádio de todo lado. Então, e quando foi sua primeira vez no rádio? Em que emissora foi? Foi na Rádio Atlântica de Santos, 590 AM, né, que era uma potência na década de 80 e 90. A Rádio Atlântica era a única emissora, Douglas, que pegava no país todo. Você subia a serra, ela subia como as outras, mas dentro do Morumbi, do estádio Cícero Pompeu de Toledo, ela pegava rádio local. Uma vez nós estávamos transmitindo um jogo do Santos contra a Portuguesa Santista, ligou gente da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dizendo que estava ouvindo a Rádio Atlântica de Santos, não é?
Então, a minha primeira transmissão esportiva foi justamente pela Rádio Atlântica Santos e Ponte Preta, em 1989, na Vila Belmiro, na qual o Santos venceu por 2-1. Por exemplo, a primeira vez no rádio foi na Atlântida. Foi na Atlântida. E a transição para a TV, já que o nome do programa está na tela, qual foi a sua primeira na TV? Experiência na TV? Foi um convite que eu recebi do Dr. Aníbal Gomes, advogado, apresentador do programa de esporte da TV Com de Santos, no ano de 1990 e no ano de 2000, eu fui convidado para participar de um programa de esportes lá, ele apresentava, e tinha também o jornalista Olivério Júnior, que hoje é assessor de imprensa lá em São Paulo, de vários jogadores de futebol, jogadores de voleibol. Eu participei do programa ali, foi a primeira vez numa emissora de televisão. Já tinha dado entrevistas antes para a TV Cultura, sim, dentro do próprio estádio do Maracanã, quando me pegaram para me entrevistar, na época que o Romário... Enfim, mas participação de programa de televisão, a primeira vez foi em 2000, no programa da TV Com, na qual depois eu vim ser funcionário dela. Você estranhou essa transição da rádio para a TV? Ficou nervoso? Ah, fiquei, né? Estreia é sempre uma estreia, né? Principalmente pela primeira vez, não é? Eu me lembro que eu liguei para minha família, liguei para minhas irmãs que eu ia aparecer na televisão, eu vou aparecer na televisão daqui a pouco, 10 horas começa o programa, mas foi um negócio meio duro, foi que nem a primeira entrevista que eu fiz com o Lima, jogador de futebol do Santos Futebol Clube do passado, primeira vez que eu fui entrevistá-lo, né, o Lima, pô, eu duro, sabe, aquele negócio de sem se mexer, não olhava para os lados, a camisa tinha que estar arrumadinha. O que é normal, né? E com o tempo você vai pegando todos esses macetes, vai aprendendo com os mais experientes, vai ouvindo os mais experientes, e até que você acabe formando o seu próprio estilo. Eu me vi agora no seu relato, porque quem me arrumou, digamos assim, essa experiência nova aqui foi o professor Carlos Cruz. O Carlos tem uma experiência vasta, né? Um grande apresentador, sem contar do homem, da decência que é, não é? E o esportista, não é? Então, eu acho que esse tipo de gente, o Chico, por exemplo, essas pessoas que têm praticamente a nossa idade, a minha idade, eu, Carlos e o Chico, nós temos que nos espelhar naqueles que têm conhecimento, naquelas pessoas do bem, que saibam fazer o trabalho para que a gente possa aprender no dia a dia. Inclusive, ele chegou assim, senta lá e grava. Tremi feito vara verde no dia. Mas graças a ele, ao Chico, claro, aqui, né, que, como você mesmo falou, de escutar os mais experientes, para tirar algum proveito e ver que despiora com o passar do tempo. E agarrar, viu, Douglas? Agarrar essas oportunidades que a vida nos dá através de pessoas do bem, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E daqui a pouco você vai estar passando os seus conhecimentos que você aprendeu para aqueles que estão chegando, não é? E tem uma coisa muito legal do ser humano, minha, por exemplo, de você que eu estou vendo, é o fato de aprender, não é? De todos os dias a gente ter a oportunidade de estar aprendendo, seja com o mais novo e principalmente com aqueles que têm mais experiência. É isso aí. Estou avisando que o bloco já terminou, já vamos para o segundo, rapidinho, né? Que pena, programa bom, passa rápido. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco já terminou, mas já a gente volta para o segundo. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com Washington Luiz. Washington, no primeiro bloco a gente fez uma espécie de raio-x da sua carreira profissional, né? Sim. Até chegar nesse grande momento da sua carreira que foi bater papo aqui comigo, né? Não, claro, com o maior prazer. Aliás, deixa eu só corrigir aqui, no término do primeiro bloco, eu disse que o programa é muito bom e realmente é um papo descontraído, e principalmente por você, que é apresentador. Deixa eu fora disso. Eu não tenho nada a ver com um programa bom, viu, gente? Pelo amor de Deus. Que isso, é uma colaboração, né? Ser entrevistado, não acontece o programa. A gente conta um pouco da história, conta do que a gente já viveu. Eu acho que isso é legal para o telespectador. Agora vamos para a pauta do que é o programa, né? Todo mundo te conhece mais sério ali, né? Fazendo as coberturas agora mais recentemente do Legislativo, né? Pela TV Câmara. Mas vamos falar do outro lado
civil, vamos deixar por assim dizer. Descontraído civil. Nas horas vagas, você costuma assistir filmes, seriados, né? Então... Você consegue ter essa... Consigo. Inclusive, eu terminei uma série agora, que eu já tinha pesquisado. É uma série um tanto quanto pesada, mas não deixa de ser história, não é? Porque, Douglas, tem uma frase que diz o seguinte: não existe, Carlos, uma borracha que você apague o passado. Existe um lápis que você possa escrever um novo futuro, não é? Essa minissérie que eu vi na Netflix é meio pesada, mas não deixa de ser história. Agora, sempre que eu posso, eu procuro ver coisas descontraídas, não é? Inclusive algumas coisas antigas que eu comentava aqui nos bastidores, que nos traz muitas saudades e muitas lembranças até hoje. Vamos citar algumas. Você falou dessas séries da Netflix. Pode ser essa pesada mesmo que você falou, qual é? Foi muito pesada, que foi uma realidade. Foi a história verídica do Juan Pablo Escobar Gaviria, não é? Colombiano, traficante, que acabou muitas coisas boas em 70, em 1980, no início dos anos 90, que é uma realidade. Tem até um bairro dele lá em Medellín, né, onde nós estivemos, enfim. Mas é bom para o aprendizado. Então nós temos que ter um lápis para escrever uma história contrária dessa que escreveu Pablo Escobar. Porque se você não conhece seu passado, você está fadado a repetir o mesmo erro de novo. Exatamente. Muito bem lembrado por você. Se a gente não conhecer o passado, a gente fica ocioso, né? E de repente pode repetir, pelo amor de Deus. E voltando no tempo, você deu a dica aí, do que você assistia quando era mais novinho, né? Assim, um menino Washington? Rapaz, eu me lembrei de uma aqui agora. Nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre vários assuntos. Agora, teve um que eu lembrei aqui, que o pessoal já deve ter visto, era o Tarzan, né? O rei da selva, não? O rei da selva com aquele cipó no meio. Eu gosto muito da natureza, gosto muito do Amazonas, do Pantanal, essas coisas todas. E isso me faz lembrar o Tarzan, que com o seu cipó passava entre as florestas. E também o inesquecível Durango Kid, não é? Durango Kid. Que vocês devem, não sei se você se lembra, se é da sua época, é do Chico, não é do Carlos também. Durango Kid era uma coisa que eu não perdia. Era muito legal o Durango Kid. Quando eu falo Durango Kid, eu lembro da música do Raul Seixas, né? Durango Kid só existe no gibi. Exatamente. Querido Raul Seixas, não é? Muito bem lembrado por você mais uma vez. Durango Kid e outros, que nós lembramos aí recentemente do Bonanza, não é? Guerra, Sombra e Água Fresca. Hoje, né, nem passa mais das emissoras, em algumas emissoras, alguma programação que passa, como, por exemplo, de vez em quando eu ainda assisto Viagem ao Fundo do Mar, não é? Viagem ao Fundo do Mar também foi um desenho que marcou a vida de muitas pessoas da nossa idade. Então, eu ainda cheguei a pegar de tantas reprises, né? Reprise, né? E eu fico impressionado, olhando hoje, né, com as técnicas que se tinham na época mais rudimentares, como é que eles conseguiam fazer aquelas cenas submersas, né, do submarino. Pois já naquela época existia a tecnologia, né, muito mais complicada, cortar com a gilete, essas coisas com gilete, não é? As trucagens que eles faziam. Exatamente, mas a tecnologia já existia e você usava muito mais a mente para fazer esse tipo de desenho animado. Por exemplo, você vê a comparação de um desenho hoje na época do Tom e Jerry, por exemplo, que é bem mais recente do que esse que nós estamos falando. Mas os homens daquela época, os produtores, os editores também tinham muita inteligência para fazer aquilo e nos animar em casa, né, que era muito legal isso. E, por exemplo, você citou as questões técnicas. Esse maravilhamento que essas produções causavam na época, né? Como é que eu posso comparar? Impactaria as crianças de hoje? Você acredita que existe possa haver essa curiosidade da criança de hoje de olhar assim, como é que eles faziam isso? Não tinha computador, não tinha nada? Eu acho assim, se, por exemplo, num museu em São Paulo, o Museu do Rádio, por exemplo, né, as crianças olham, como é que pode, né? Um rádio desse movido com uma cordinha, com um botão assim, colorado RQ, não é, Carlos? Que a gente assistia Durango Kid, Bonanza, Viagem ao Fundo do Mar, que você mexia a bolinha assim, pulava os canais. Então as crianças ficam impressionadas com a tecnologia que tinha, entre aspas, naquela época,
da dificuldade de se colocar um desenho animado ou um programa na televisão. Mas saía, né? Hoje a tecnologia não tem nem comparação, a evolução do tempo que eu acho muito legal. Agora que faz falta você relembrar, você ver esses programas na televisão, faz falta. Desenhos, não é? E parece que está tendo uma espécie de revival, né? Porque tu volta e meia tu conta esses programas mais antigos sendo exibidos novamente na televisão, né? Sim, você é feliz quando você fala isso. Porque tem pessoas de hoje que não acompanharam esses desenhos ou esses filmes. Por exemplo, nós estamos aqui, né, Carlos, do policial rodoviário, não é? Do Rin-Tin-Tin, não é? Tem crianças que nem sabem, mas quando vê, ficam encantados com esse tipo de material que é reproduzido na televisão. E é bom relembrar, não é? É bom relembrar e você contar para os jovens de hoje, para as crianças, como era feito essa programação, que dia que passava e que a gente ficava ansioso esperando para ver esses desenhos animados. Era muito legal. Você falou do patrulheiro rodoviário, que tinha o lobo, era esse que passava? Falaram aqui num jargão, foi o cara que falou aqui que ficava esperando o cachorro. Enfim, era muito legal. Falou no bastidor que o ponto alto era o pega-lobo. Pega-lobo, exatamente. Deve ter surgido um monte de lobos esperando, tinha gente que ficava esperando essa chamadinha para essa chamada do pega-lobo. O que deve ter surgido de dono de cachorro chamado Lobo nessa época. Exatamente. É o caso do Tarzan, por exemplo. Uma coisa que chamava a atenção, não é? Ele abraçado com os animais, abraçado com a chita, essas coisas todas. Mas o ponto forte deste desenho animado, não é, dessa cultura, era quando ele agarrava no cipó e atravessava a floresta gritando, né? Aquele grito famoso do Tarzan. Isso era muito legal. Então ele voava de um cipó de uma ave para outra. Marca até hoje. E a molecada deixando os pais desesperados em casa imitando o Tarzan, né? Na cortina da sala, né? Eu tenho um sobrinho que foi brincar com um cipó desse lá no Horto Municipal de Santos, caiu, bateu as costas, e ficou todo ralado. Isso é verídico também. Isso continua acontecendo, provavelmente. Sim, mas criança é sempre criança em qualquer época, né? Mas criança tem que ser assim mesmo. Criança tem que machucar o dedo, criança tem que bater, cortar, jogar bola na rua descalço, às vezes pisar num prego. Isso é extremamente normal. Mas as crianças hoje em dia, presas num apartamento, né? Mudou muito, então não estou muito acostumado com isso. Até brinquei esses dias com isso com um amigo meu, que criança da minha época batia cartão no pronto-socorro. Exatamente, a gente pisava na enxurrada aí, né? Pisava na enxurrada, saía do colégio, se molhava todo na enxurrada, chegava em casa todo sujo. Hoje é água mineral, essas coisas todas. Não pode tomar mais água de torneira. A gente ia para algum lugar, o cara estava lavando o carro com mangueira, a gente pedia para tomar água na mangueira. Hoje? Ou não é verdade? Cara, tá rindo? Douglas? Pedia para tomar água na mangueira ali, enfiava a boca na mangueira, tomava e não tinha problema de doença nem nada. Hoje não pode mais. Né? Outros tempos. Washington, o segundo bloco já terminou e já a gente vai pro derradeiro aqui, tá nesse bom. Bate-papo. Beleza. É isso aí, pessoal. Já a gente volta para o terceiro bloco desse bate-papo animado. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com Washington Luiz. Washington, que estava conversando nos bastidores sobre uma coisa que eu achava que era muito legal quando eu escuto os meus pais falando a respeito do cinema como era antigamente. O pessoal se reunia na frente, batia papo, trocava gibi, assistia aqueles seriados que passavam antes dos próprios... Você pegou um pouco dessa época, não pegou? Não, peguei bastante. Né? Peguei bastante. Eu ia para o cinema direto, sempre ia. Principalmente nas matinês de domingo à tarde, Isso. não é? Domingo à tarde era sagrado, a gente ia para o cinema, principalmente porque desde cedo eu gostava muito de esporte. E quem se lembra, né? Quem lembra do Canal 100, não é? Sim. Que passava o Canal 100 antes de começar um determinado filme na qual nós iríamos assistir. Então o cinema era uma paixão assim, fantástica. Eu vi vários filmes que hoje de vez em quando passam, como por exemplo o Mazzaropi, não é, com o Grande Otelo, Oscarito,
Vi muitos filmes mudos já naquela época, já tínhamos o cinema falado, mas muito filme. Eu era e sou fã número 1 do Charlie Chaplin, não é? Então, cinema divertido, cinema era muito gostoso, né? O Charlie Chaplin faz você rir sem falar. Ele era cinema gênio. mudo, o Chaplin era gênio, porque... Gênio de um lado, ele da mesma época do Hitler, não é? Hitler destruindo o mundo e o Carlitos, o Charlie Chaplin, fazendo o mundo sorrir, o mundo vibrar de alegria. Era muito gostoso o cinema, não é? É que me fugiu o nome do filme, não sei se você acha que é O Grande Ditador, que ele faz uma... Sim. Ele faz uma crítica com tom humorado da Segunda Guerra. Inclusive, lá, impressionante aquele filme. Ele se veste de Hitler, não é? E com o globo ele gira o globo assim, como quem diz, estou tomando conta do mundo, né? Que era o caso do Hitler. E isso a gente assistia direto no cinema, era muito interessante. Eu acho, e na época que ele era cinema mudo, ou seja, ele tinha que se expressar com gestos, né? Um pouco de informação que aparecia naquelas telas pretas lá, Exatamente. Né? E na época o cinema, mais uma vez voltando à tecnologia, né? Nós tínhamos aqueles material antigo, né? E nós lembramos aqui, eu estive no cinema outro dia assistindo Elvis, não é? A história do Elvis, um filme muito legal que conta a trajetória do Elvis Presley. Mas nós lembramos aqui, até perguntei se eu não tinha reparado se ainda existe o Lanterninha, né? Sim. Que você descia as escadas com um saquinho de pipoca na mão para encontrar a namoradinha para assistir o filme. Enfim, o cinema também é outra coisa muito bem lembrada por você, que nos deixa saudade até hoje da forma como era. Não é? Por exemplo, no passado o cinema ele até supria uma boa parte da questão da TV, que nem todo mundo tinha TV em casa, né? Você falou do canal 100, que mostrava os jogos de futebol, né? Mostrava os takes, por exemplo, jogava takes, né? Vasco e Flamengo, não é? Aí no filme do outro domingo aparecia os takes, os melhores momentos, com o Maracanã ainda com a geral, não é? E o cinema, e isso era marcante, não é? Na voz do Cid Moreira, não é? Era marcante o canal 100 no cinema, quando a gente ia assistir um determinado filme. Inclusive do Tarzan, viu? Que eu vi muito. Inclusive eu lembro de ter visto em documentários ou reportagens que quando passavam os jogos da seleção no canal 100 do cinema, parecia que era o Maracanã. O pessoal comemorava o gol, sendo que o jogo já tinha passado alguns dias já. Tem jogos daquela época, eu me lembro de jogos daquela época, de grandes jogadores, que quando eles partiam com a bola dominada para dentro da grande área, tinha torcedor na geral do Maracanã já pulando, gritando gol, porque sabia. Então são coisas que o cinema mostra. O cinema mostrava, as câmeras, apesar da tecnologia, já mostrava alguma coisa assim. Isso a gente só via no cinema, com um telão grande, né? Branco e preto, mas enfim. Cinema é uma coisa também fascinante. Você falou do filme do Elvis, né? Essa nova versão aqui. Eu não vi ainda, mas você consegue ser fiel à história dele mesmo? Ou tem alguma viagem na maionese, como a molecada fala hoje? Cara, não é viagem na maionese. O Elvis Presley foi, sem dúvida nenhuma, e o cinema mostra isso, que ele foi para a época, não é? Ele veio para revolucionar. O militarismo, na época, a ditadura não aceitava aquele gingado dele. O homem se requebrando ali todo. Exatamente. E tinha uma censura com relação a isso. Então ele peitou muito, não é? O que se fica em dúvida que na realidade é ou não é, sempre tem uma polêmica, e o cinema mostrou isso, é com relação ao empresário, né? Ele estava tão cansado de fazer shows, tão cansado, que começou a tomar alguns remédios. Isso foi o desgastando ele. Aí teve problemas com a mulher, muitos fãs. Não teve um empresário para chegar, vem cá, é assim, assim, assado, sua vida particular é assim, sua vida musical é assim. Aí o cara vai se deteriorando e ele foi embora muito cedo justamente por causa disso, né? Depressão, remédios, uma série de coisas, muitos shows, e o cinema mostra bem isso. Agora, se é verdade essa exploração do empresário com relação a ele, eu acho que uma produção desta magnitude não ia, né, Carlos, fazer... Sim. Não, vou falar por falar. Eu não gosto dele, então não. Sem entregar muito para quem não assistiu e para quem não conhece a história do Elvis, o filme chega a abordar aquela questão quando ele foi servir o exército na época? Que teve um rolo com o empresário dele na época. Chega a abordar. Aliás, chega a abordar desde que ele era criança, não é? Que alguns passos ele pegou
com os amiguinhos dele, que eram tudo negros, tudo bonitinho, Sim. e eles dançavam muito, e ele ficava vendo aquelas danças, e ele foi levando isso para a vida dele, até que quando ele já estava jovem e adolescente, ele usou, ele lembrava de como os meninos dançavam e ele colocava aquilo no palco. E aquilo foi um sucesso na Ou mulherada. seja, o talento que ele já tinha, com essa Talento. inspiração forte da cultura negra na música lá. E ele sempre teve um corpo muito esbelto, né? Sempre magrinho, sempre... Então fica mais fácil, né, para ele se locomover. Tinha um preparo físico em termos de fôlego bom, o filme conta isso, aí levava aquele gingado e o cinema realmente. Esse filme que eu assisti agora recentemente no cinema, eu sinceramente achei muito legal. Por exemplo, você está falando do cinema, mas de um tempo para cá, os cinemas parece que deram uma decaída porque surgiu uma concorrência um tanto, entre aspas, desleal, né? E forte, né? O streaming, né? Hoje em dia você está na sua casa, você não precisa mais sair de... Exatamente. Aí, aperta o botão, tá lá o filme disponível. Então, e o romantismo de você ir ao cinema, de você comprar, hoje você compra o bilhete pela internet, né? De Nem você para comprar o bilhete precisa sair de casa mais. Exatamente, exatamente. Você ir para uma fila de um cinema, a expectativa abriu a cortina lá, abriu a porta do cinema, você entrar, quando você senta, as cortinas ainda estão fechadas, e algumas vezes esse romantismo do cinema, infelizmente, acabou justamente devido ao que você falou, não é? Acho que o mercado vai precisar se adequar ainda, porque acontece muito da pessoa já saber que vai para o streaming daqui 2, 3 meses, ele já não vai no cinema. Exatamente. Exatamente. Aí tira até... Aí você pega um dia de chuva. Quantas vezes a gente descia do ônibus, moleque sem dinheiro, descia do ônibus, saía correndo para não se molhar, para não entrar no cinema molhado. Mas ia, porque tem aquele romantismo de levar a namoradinha, colocava a mão assim, ó, colocava a mão aqui, ó, e tinha esse negocinho aqui, né? O apoio, né? O apoio, e a namorada colocava o dedo aqui, ó. Deslizando aí quando você encostava o dedinho no dedinho dela, você suava dentro do cinema. Ou seja, o romantismo... O romantismo, entendeu? O romantismo da época que gera, que nos traz recordação e lembranças com relação a isso que você falou, que é o cinema, né? E tanto que tem a música maravilhosa do cinema, que é fantástica também, várias delas, né? Washington, infelizmente o programa acabou, já estão avisando aqui. Então, quero aqui, de público, agradecer pelo convite, fiquei muito satisfeito em estar aqui, em rever o Carlos, que a gente sempre se fala, meu amigo Chico, um prazer muito grande, mais uma vez eu digo para você, do carinho, da admiração e do respeito que eu tenho por essa emissora de televisão, e parabéns a você. Obrigado. Por conduzir tão bem essa programação também. Estou tentando. Vai chegar lá, claro. Escuta... A gente aprende um pouco aqui, um pouco ali, daqui a pouco... Eu vou ali perturbando um pouco o Chico, um pouco mais o Carlos, e vou aprender. É isso aí. Vai chegar lá. É isso aí, muito Tá obrigado. Bom? Um abraço. E assim chegamos ao fim de mais um Tá na Tela. Os aguardo na próxima edição. Até lá.